Boa noite, pastor André. Boa noite. Bem, pastor André, você já acompanhou pessoas que, mesmo orando, pareciam estar tentando convencer a Deus a Com aceitá-las? toda certeza. Pessoas que procuram a aceitação de Deus são pessoas que sofreram trauma de abandono e trauma de rejeição. Esses dois traumas, eles se assemelham porque ali faltou a validação. Um foi abandonado e viraram as costas para ele, e o outro foi rejeitado, mas ali continuaram daquele jeito. Ele se sentiu afetivamente rejeitado. Os dois buscam a aprovação de Deus, os dois buscam o amor de Deus, os dois buscam é, serem aceitos por Deus na oração. Então, normalmente você ouve a oração de pessoas rejeitadas e pessoas abandonadas, com traumas de abandono e rejeição, a oração delas é muito semelhante. Elas tentam trazer Deus para perto. Elas tentam aproximar Deus delas, ou elas de Deus. Elas só não entenderam que Deus habita dentro. E como o medo de rejeição, moldado na infância, influencia a vida de oração de um cristão? O medo de rejeição, na verdade, influencia porque ele não consegue confiar em ninguém, né? Imagine só, né? Imagine só essa situação. Você sofreu uma rejeição, né? Eu tenho trauma de rejeição, né? Eu vivi um trauma de rejeição, o Senhor tem curado meu coração. Uh, qual é o grande medo que isso aconteça de novo? É de você não ser aceito, de você não ser bom o bastante, de você não ser aprovado. E aí o que acontece? Né? A oração dessa pessoa é sempre tentando provar algo. Só que nós não provamos algo, porque Cristo Jesus concluiu todas as coisas, né? Ele consumou todas as coisas na cruz do Calvário. Então, o que nós precisamos entender? Que o trauma precisa ser resolvido até a tua oração, até a sua oração vai ser mudada. Seja ele de abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição ou abuso. Vai mudar a sua oração, a forma como você interage e tem intimidade com Deus. O que acontece quando alguém transfere para Deus a imagem distorcida de um pai terreno, ausente ou agressivo? Nós falamos isso no vídeo de ontem e na conversa de ontem nós pudemos entender um pouquinho mais. Se eu sofri um abuso de um pai, um abandono de um pai, ok? Imagine só como eu tenho uma visão de Deus o Pai. Se meu pai era um salafrário, sem vergonha, miserável, né? Um abusador, um agressor, tal, a mesma imagem eu vou ter de Deus. E aí completa-se com aquelas pregações da velha aliança que muitas igrejas ainda fazem todos os domingos. Né? Porque Deus reuniu o povo de Gideão para matar o. Porque Deus reuniu Davi e o povo de Israel para matar o Golias e não sei quem. Ou seja, era morte o tempo inteiro. Você entende? Porque Deus enviou José para o Egito sequestrado, os seus irmãos o colocaram no buraco, ele foi comprado, vendido como escravo e depois acusado pela mulher de Potifar e foi para prisão. Só coisa ruim. Né? Então, assim, e aí a pessoa acredita que Deus vai fazer a mesma coisa. Ou seja, caramba, eu já sofri muito aqui na minha vida terrena. Eu vou agora ter um Deus Pai e esse Deus Pai vai fazer as mesmas coisas comigo. Deus, seu Isaac, você tem que passar o Canaã, o deserto para entrar em Canaã. Você tem que subir a montanha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí não tem como ter relacionamento com Deus como pai. Porque a sua visão vai ser um pai que abandona, um pai que é ausente, um pai que rejeita, um pai que é agressivo, um pai que trai, um pai que qualquer coisa. E aí você vai transferir essa imagem para Deus. E aí sua relação com Deus vai ser bem afetada. Bem paia, porque daí você não tem coragem de pedir nada, se Não, aproximar, falar nada. a paternidade acabou, não é? Porque qual é quem Jesus veio mostrar, filho? Veio mostrar o pai. O pai. Que ele veio fazer aquilo que o pai faz, na verdade, né? É isso, né? Tanto que Felipe faz uma pergunta para Jesus e diz assim: Jesus, mestre, mostra-nos o Pai. Ou seja, toda a vida terrena de Cristo aqui na Terra era para mostrar o Pai. Agora imagine se eu tenho uma visão equivocada de Pai. Lascou. Lascou. Ainda mais assim, tipo assim, se a gente vai comparar as pessoas que nos discipulam, que nos mentoriam, né, na igreja, muitas vezes, nos ajudam, às vezes a gente tenta transferir uma imagem de paternidade para essas pessoas, mas também acaba atrapalhando o relacionamento com elas próprias. Chega um determinado momento que você começa a desconfiar de tais
tal ação, né, delas. Tipo assim, às vezes é uma falta de resposta, às vezes é um sumiço de uma semana, daí você pensa, pô, Não tá compromissada. tá parecendo meu pai, que some do nada, É promete as isso. coisas e não faz e tudo. Então, não interfere só na questão da nossa oração com o pai, mas também interfere também nos nossos relacionamentos com as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Então precisa se tratar esse trauma para você ter uma vida plena com Deus. Né? Filha, fecha a porta lá pro pai ali no banheiro. Você olha e observa, né? Você pensa assim, como tantos cristãos, né? Nós nunca tivemos tantos cristãos, tantas pessoas convertidas hoje. Nós nunca tivemos. Né? Fecha a porta, filho, por causa do ar-condicionado. Nós nunca tivemos tantas pessoas convertidas hoje. Agora, o que nós temos? Uma igreja cheia de gente vazia. Aí nós podemos dizer, essas pessoas não são crentes, são joio. Né? Eu ouvi muitas coisas, são joio. O joio tem que crescer com o trigo. A pessoa não tem compromisso, a pessoa não tem isso. Caramba, mas muitas vezes essa pessoa só tem um trauma e não foi tratado. E ela não conseguiu se adaptar à vida do corpo de Cristo, à vida da igreja, justamente porque ainda não foi tratado esse trauma. E colocaram ela num monte de pessoas para fazer um monte de coisa, numa igreja barulhenta, cheia de pessoas com convívio social, sendo que ela teve um convívio péssimo na infância. Então é necessário reavaliar isso, reavaliar essa questão dos traumas. Os pastores, as igrejas precisam ter pessoas especializadas nisso, para ajudá-las a reconhecer o trauma e tratar esse trauma na palavra, por meio de Cristo, por meio da unção do Espírito Santo, para que sejam libertas em nome de Jesus Cristo e possam dar frutos. Amém. E na sua visão, por que tantos crentes ainda sentem insegurança ao chamar Deus de Pai? Tipo assim, mesmo tendo revelação do trauma, tudo, tendo buscado ajuda, mas ainda tipo, tem algo que impede ela. O que falta para ela romper exatamente? Basicamente, nós temos respondido essa pergunta nesses dias, mas eu quero ampliar um pouquinho mais. Imagine só, nós somos guiados pelo quê? Deveríamos ser pelo Espírito, amém? O apóstolo Paulo nos diz, né, para nós sermos guiados pelo Espírito, ok? Só que nós não somos guiados pelo Espírito. Nós somos guiados pelas nossas emoções. O Espírito está dentro de nós. Nós podemos ouvir a voz do Espírito, a direção do Espírito Santo, mas se as nossas emoções estiverem com problemas, vai nos travar. Nós não vamos avançar, ok? E esse problema emocional está relacionado ao trauma de infância. Todos os problemas emocionais estão relacionados ao trauma de infância, ok? Então, como eu vou chamar Deus de Pai, mesmo tendo revelação da paternidade, mesmo tendo revelação de quem Ele é, mesmo tendo revelação do seu caráter amoroso, bondoso, fiel, né, humilde, paciente? Não adianta. Se a minha emoção, na hora de fluir nesse relacionamento com Deus como Pai, eu vou travar. Por quê? Porque a minha emoção vai travar. Porque a minha emoção não é cura das emoções, né? A gente teve muitas discussões aí no passado sobre cura das emoções. Mas, na verdade, é tratar essa questão emocional. Mas essa questão emocional está sendo manifesta por causa de um trauma de infância, que não foi tratado, que não foi curado, que não foi liberto, que não foi trabalhado. É isso. E aí não tem como, não tem, na minha opinião, não vai ter como você se relacionar com Deus e Pai dessa forma. Quantos minutos?